Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania. O que é ser cidadão, né? Ser cidadão é ter seus direitos respeitados, ter os seus direitos, ter as suas obrigações, né? Que são os nossos deveres, mas principalmente ser pertencente a um local, uma cidade, nesse caso aqui, ser pertencente a um país, né? Ser cidadão, né? Ter seus direitos de ir e vir, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à escola, ao trabalho. Isso é ser cidadão, né? Então nós vamos continuar falando aqui da página 68 do nosso livro de história, onde nós vamos fazer a leitura e explicando ao mesmo tempo. Cidadania contemporânea, ou seja, nos dias de hoje. Contemporâneo significa os dias atuais. Então, cidadania nos dias atuais. A definição de cidadania se transformou ao longo do tempo. A ideia de que a cidadania envolve a participação popular nas decisões políticas e deve garantir direitos iguais a todos os seres humanos, como entendemos hoje, foi desenvolvida ao longo dos séculos. Durante esse processo, muitos grupos foram marginalizados e excluídos da participação das decisões e instituições políticas. Houve também muita pressão e resistência para que os direitos fossem estendidos a todas as pessoas. Porque antigamente não era todo mundo que era cidadão. As pessoas antigamente não eram todas que tinham acesso à política, a direitos sociais, a decisões políticas. Não era todo mundo. Tinha gente que não era tratado como cidadão. Por exemplo, os escravos no Brasil não eram tratados como cidadão. Vamos lá. Igualdade de direitos, né? Direitos iguais. Muito tempo depois da democracia ateniense, há cerca de 250 anos, ocorreu na França um processo histórico, um dos processos históricos relacionados à ampliação da participação política e à igualdade de direito entre as pessoas. Naquela época, as decisões do reino eram tomadas pelo rei. Só o rei que tomava poder naquela época. Ninguém mais podia questionar o rei. Os nobres tinham privilégios, né, tinham melhores coisas, né, melhores acessos e títulos de nobreza, conde, duque, príncipe, que garantiam uma posição superior à de quem não fazia parte dessa elite. O rei e os nobres passavam seu poder de forma hereditária, ou seja, de geração a geração, de pai para filho. Havia leis diferentes, aplicadas de acordo com a posição social de cada um. Um nobre que recebia terras podia, por exemplo, cobrar pelo uso delas. Já a maior parte da população, que incluía camponeses, né? Camponeses são quem trabalha no campo, os comerciantes, artesão que faz produto à mão, os médicos, advogados, etc., tinha de pagar altos impostos e não podia participar das decisões políticas. Então, antigamente, quem participava das decisões políticas, quem tinha direitos sociais, era apenas os ricos, os pobres não. Naquela época, com a Revolução Francesa, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder na Revolução Francesa. Essas pessoas aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definia a igualdade de direitos entre todas as pessoas, sem considerar sua posição social, e afirmava que os seres humanos são livres. Essa declaração representou um marco na conquista da cidadania e também influenciou nas lutas contra a escravidão. Ou seja, com essa Revolução Francesa, nos a ideia de que o homem é livre, a ideia de que todo mundo é cidadão, que todo mundo pode participar das reuniões políticas, decisões políticas, ter igualdade de direito, né? E isso com a Revolução Francesa. E também que a escravidão deveria acabar. Foi pouco tempo depois, aconteceu conosco, né? Aí agora vamos falar da cidadania no Brasil, né? No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos. Durante a monarquia, que foi de 1822 até por volta de 1899, apenas homens maiores de 25 anos que tiveram
tivessem, né, determinada renda, tinham o direito a votar e participar das eleições. Ou seja, tinha que ser rico e maior de 25 anos de idade e homem. No início da Primeira República, né, que é 1800, aqui está 1899 até 1930, o critério de renda foi eliminado e os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam votar. Então, ou seja, a partir de, de 1899, se fosse homem maior de 20 anos, 21 anos de idade e alfabetizado, ou seja, soubesse ler e escrever, poderia votar. Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos, que eram mais de 80% da população, não tinham acesso a esse direito. Então, até então, não era cidadão também, né? A população em geral tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Assim, a maior parte dos brasileiros estavam excluídas das decisões políticas. Foi apenas em 1988, ou seja, há 33 anos, com uma nova Constituição, que a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. O direito à educação foi garantido como prioridade e os analfabetos tiveram direito ao voto. Os estrangeiros que moram no país também passaram a ter direitos, e a Constituição brasileira foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. Agora, na página 69, vocês vão responder essas duas questões. Primeira, número 7. Qual a importância? Vocês vão responder de acordo com o que vocês pensam e de acordo com o que nós estudamos. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do processo da Revolução Francesa para a noção de cidadania atual? É interessante. Vamos fazer uma reflexão. Qual a importância, né, da Declaração dos Direitos do Homem, que foi lá na Revolução Francesa, para a nossa cidadania atual? Qual foi a importância que eles nos trouxeram lá da Revolução Francesa para hoje? Essa 8 aqui não precisa de fazer porque é em grupo, né? Então nós não vamos fazer ela. Vamos para a página 70. Aqui, ó. Aqui você aprender. Isso aqui, essa página 70, vocês vão ter que fazer um apanhado, né? Do capítulo inteiro, não só do que nós estamos hoje, estudando hoje, mas para trás um pouco, para fazer essa relação aqui, ó. Relacione as colunas abaixo, ligando os nomes das cidades às suas características. Vocês vão voltar algumas páginas no livro e procurar lá no início do capítulo e, por exemplo, selecionar, ó. Aqui está escrito assim, ó, a maior cidade autônoma da Mesopotâmia era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e artesãos. Se você, por exemplo, eu acho que é Uruk, então você vai vir aqui e vai colocar que letra? Letra B. Aqui está a próxima. A antiga cidade tolteca, localizada na região que hoje corresponde ao México. A cidade se desenvolveu entre 5 e 6 mil anos atrás e era uma das maiores cidades da época. Eu acho que é Tula. Não estou falando que essa resposta é essa aqui não, só dando um exemplo. Aí vocês vão colocar o quê? Letra D. E por aí sucessivamente. Página 71. Explique quais foram. Perdão, deixa eu só mudar a caneta aqui. Explique quais fatores influenciaram a formação das primeiras cidades. Igual eu te falei, nós já estudamos isso aqui nos capítulos passados, nas aulas passadas, mas vamos revisar agora, revisão do capítulo do livro. Não é só dessa página 68 em diante, não. Explique quais fatores influenciaram a formação das primeiras cidades. Por que surgiu as primeiras cidades? Nós já estudamos isso. As imagens abaixo retratam o núcleo populacional de Çatalhöyük, que fica na atual Turquia. Com base nas imagens e no que você aprendeu, responda as questões a seguir, ó. A imagem e um desenho. Letra A. Como era a arquitetura desse núcleo de população? Vocês vão voltar e responder. Letra B. Compare a arquitetura desse local com a da cidade em que você vive.
arquitetura da cidade que você vive é dessa forma aqui, casas em cima de uma outra? Quais são as permanências e as mudanças em relação ao espaço físico da cidade e a construção das casas? Próxima página, 72. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Egípcio arando semeando, uma pintura de parede, né, na tumba de Tebas, feita há cerca de 3.200 anos. Então, como é que era feito o cultivo? Era dessa forma. Hoje, em 2017, o cultivo é bem diferente, né? Letra A. O que as duas imagens representam? Letra B. Qual a importância dessa atividade para a vida na cidade? Essa atividade é agricultura. Número 5. Como o espaço geográfico influencia na criação de dialetos? Dialetos são línguas locais, né? Não é um idioma igual, por exemplo, o português, o espanhol, o inglês, o japonês. São dialetos. São línguas que faladas só numa cidade, numa região, não num país inteiro. Dê exemplo de línguas que derivam de outras. Nós já estudamos também. Relacione as colunas abaixo, associando os regimes políticos às características de cada um deles. Por exemplo, aqui, ó. Oligarquia. O que é uma oligarquia? É o poder de uma família, é o poder de um grupo. É um grupo pequeno que controla o poder. Monarquia é o poder de uma pessoa, né? Uma pessoa só. Na figura do rei, né? Ele centraliza tudo o poder na mão dele. E democracia é quando podemos escolher os nossos representantes, que é o que nós vivemos hoje, uma democracia. Nós votamos para escolher quem será o nosso governador, nosso governante, né? E, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.